Seja bem-vindo ao nosso programa Mente Aberta e vamos abrir nossa mente para a apologética. Para conversar sobre apologética, eu recebo o pastor Fernando Herculano, pastor da Igreja Batista do bairro Concórdia, aqui em Belo Horizonte. Não saia daí porque o Mente Aberta já está no ar. Eu tenho o prazer de receber o pastor Fernando Herculano, a quem eu agradeço pela presença, viu, pastor? É um prazer estar aqui para a gente falar desse tão relevante assunto, né, que é a apologética aqui para o nosso povo, né, através desse veículo que alcança muita gente nesse país. E é um tema para a mente aberta porque muitos cristãos evangélicos têm a mente fechada à apologética. Sim. Vamos explicar essa mente fechada depois de conceituarmos a apologética. Sim. Né? Conceitua para a gente a apologética e depois eu quero saber por que alguns têm objeção à apologética. Sim. A palavra, o termo apologética é de apologia. Uma palavra grega que, ela de certa forma, ela aparece bastante no Novo Testamento. E apologia significa defesa ou resposta. Então, quando a gente defende ou dá uma resposta, é apologia. Então, a apologética é uma maneira racional de propor alguma defesa ou alguma resposta para outras pessoas, outras religiões que não tenham a visão cristã. Então, é uma defesa do ponto de vista cristã das doutrinas reveladas nas Escrituras. Então, apologética, para a gente resumir, é a defesa racional da fé cristã. Eu estou lembrando do texto que diz que a gente tem que saber da razão da esperança que nós temos. Isso é apologética? Isso é apologética. É um texto lá de Pedro 3,15, que nós devemos responder. O texto aí é apologia. A palavra é apologia? Apologia, a palavra grega é apologia. Responder a todo aquele que pedir razão da fé que há em nós. Então, presta atenção como que isso é bastante interessante. Quando Pedro escreve isso, ele escreve para os cristãos que estavam dispersos por causa da perseguição. E eles deveriam responder às pessoas que tinham uma fé distinta. Quando o texto nos diz que nós devemos responder a todo aquele que nos pedir razão da fé, na verdade, deixa assim, um espaço muito aberto para qualquer tipo de pergunta. Vinda de qualquer tipo de religião ou pessoas que não possuem religião. Então, a pessoa que se interessar, pelo menos, em responder às perguntas que lhe forem feitas, significa que, pelo menos, essa pessoa vai estudar muito. Porque nós devemos nos preparar para responder, né? O que as pessoas podem nos responder acerca da nossa fé? Se Jesus realmente veio, se ele realmente é filho de Deus, se há salvação, se há inferno, se há céu, a respeito de todas as doutrinas cristãs, então eu vou me preparar. Então, pelo menos, eu vou aprender muita coisa se eu me interessar por esse texto. Ainda que ninguém nunca me faça nenhuma pergunta, eu vou ter, assim, alcançado um crescimento na minha vida cristã. Mas agora, se alguém me perguntar, eu deverei estar preparado para dar uma resposta satisfatória. Agora, para nós respondermos a essas pessoas, nós temos que conhecer bem a nossa fé, as doutrinas cristãs, mas nós precisamos também, de certa forma, conhecer, ainda que seja um pouco, da religião dessa pessoa que nos pergunta, ou do ponto de vista religioso e assim por diante. A cosmovisão da pessoa. Cosmovisão, exatamente. Nós precisamos conhecer. Mas a Bíblia, ela sempre nos orienta, desde o Antigo Testamento, que nós devemos conhecer a Deus, conhecer as coisas de Deus. O conhecimento sempre faz bem, né? Então, responder. Agora, então nós temos todos uma tarefa de responder. Mas o próprio texto que você mesmo citou, Cássio, diz como nós devemos responder. Tem que ser com mansidão. Logo depois aí vai falando. Na continuidade, né? O verso 15 e o verso 16. Com mansidão, com respeito. Por exemplo, quando uma pessoa que tem uma religião diferente, ela me faz perguntas, às vezes essa pessoa também pode estar carregada até de maldade, querendo me pegar em algum ponto. Se há um debate, pode ser que os ânimos acirram, o debate fica quente, então pode haver desrespeito, uma pessoa levanta a voz, agride, vai falar mal da religião dela, né? E a Bíblia diz que não, tem que ser com mansidão
e com respeito. Então a gente tem que estar bem controlado para abordar sobre os assuntos de fé, porque o nosso nervosismo ou o nosso descontrole vai ser um desserviço, não vai ajudar em nada a pessoa, muito pelo contrário. Ela pode até se fechar para fazer novamente outras perguntas a nós. Você perdeu o ouvinte, né? Exatamente. Mas por que algumas pessoas... Se 1 Pedro 3,15 é um texto, para mim, tão claro, Sim. por que tem alguns cristãos evangélicos que têm objeção? Qual é a objeção que tem, então, a apologética? Existem algumas objeções à apologética. Quando nós, por exemplo, na minha visão, a apologética é super necessária para que nós, como cristãos, possamos dialogar com outras religiões, outros pontos de vista, outras cosmovisões e até nos protegermos das influências, porque a igreja, ao longo da história, outras doutrinas que são diferentes da igreja entraram no seio da igreja, influenciando a cristandade. Então, a gente vai fazer um bom serviço para a igreja, para que a nossa doutrina ela seja apenas baseada na Bíblia. O cristianismo, ele é exclusivista. Uhum. Quase todos os cristãos, não todos, mas quase todos os cristãos acham que entendem, creem, baseados na Bíblia, por exemplo, que só Jesus é o caminho. É o caminho. Não existem vários caminhos, né? Nós compreendemos e reafirmamos isso sempre que a Bíblia, a revelação na Bíblia é a verdade, singularmente é a verdade. Só que existem cristãos que não têm essa visão exclusivista. Eles são mais plurais. Uhum. Por exemplo, a teologia liberal, por exemplo, ela gerou pensamentos desse tipo, porque a teologia liberal, ela não tem a Bíblia como a sua fonte de regra de fé e de prática. Entendo. Né? Eles colocaram em xeque a Bíblia. A Bíblia passa a ser um livro religioso. E assim por diante. Não a única regra de fé. Então, uma teologia baseada nisso, ela vai ver verdades em outras religiões. Vai haver um pluralismo. Então, se dentro do meu pensamento há um pluralismo, o outro não está errado. O outro também está certo. São pontos de vista diferentes de ver. Então, eu não preciso de praticar apologética, porque ele também está certo. Mas isso é tão pós-moderno, né, pastor? Mas é uma teologia, de certa forma, mais recente, né? É uma teologia mais moderna, a teologia liberal, e a partir dela se desdobra outras teologias. Mas a ortodoxia cristã diz que a Bíblia é a única revelação. Jesus é o único caminho. As verdades reveladas na Bíblia, elas são autoritárias. Sim. Então não há como a gente ver que a verdade ela está espalhada, por exemplo, em todas as religiões. Entendo. De modo algum. A gente citou, né, 1 Pedro 3,15 como um texto que dá uma base bíblica para a apologética, mas existem outros textos? Existem textos que alguém fez apologética na Bíblia? Ou existem textos que dão base? Certamente. Paulo, uma vez, ele disse o seguinte: eu estou preso por defender o Evangelho. O cristianismo, quando começou, o cenário, a conjuntura é muito diferente da nossa hoje. A gente vive num país que, pelo menos teoricamente, é cristão. As pessoas aqui acreditam em Deus. Aqui não tem maioria ateísta. Né? São várias religiões cristãs. Lá, na época dos apóstolos, por exemplo, não. Existia o judaísmo, obviamente, de onde origina o cristianismo. Uhum. O judaísmo, ele é uma religião teísta, monoteísta. O cristianismo da mesma maneira. Só que o cristianismo e o judaísmo estava restrito ao povo judeu, o povo de Israel. O cristianismo nasceu nesse contexto, mas se espalhou pelo Império Romano. O Império Romano não era cristão, não era monoteísta. O Império Romano era politeísta. Né? Portanto, o cristianismo ele foi se alastrando em lugares onde as pessoas não conheciam a Cristo. Não conheciam o Deus que Israel manifestou para o mundo. Então, o terreno, a conjuntura era totalmente contrária. Então, por isso que Paulo diz, eu estou preso pela defesa do Evangelho. Apologia é o texto que ele usou. Por exemplo, quando Paulo esteve lá em Atenas, quando ele andou em Atenas, era uma cidade super importante, né, na época. E diz o texto de Atos que o seu espírito estava incomodado com o tanto de Deus, ou seja, altares de vários deuses que havia ali naquela cidade, né?
o texto diz que ele ficou incomodado com isso, mas ele viu um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. Tinha Deus para tudo, né? Porque a cultura era politeísta. Mas tinha um altar também que não estava designado a Deus algum. É um Deus conhecido, deve haver um Deus que nós não conhecemos, né? Paulo, ele chega e diz, ele na verdade, ele até, de certa forma, de uma maneira muito mansa e educada, ele elogia a religiosidade do povo. Sim. De certa forma, ele elogia. Mas ele começa a fazer uma abordagem do Deus desconhecido. Assim, ele elogia em princípio, vocês são religiosos, são interessados, mas eu quero falar daquele lá que vocês não conhecem. E começa a falar de Jesus. Mas quando ele começa a falar de Jesus, ele fala também, logo em seguida, está descrito lá no livro de Atos, ele fala contra a idolatria, que o Deus dos céus não poderia ser comparado a nenhuma imagem feita por homens. Ele fala da ressurreição. Então, na verdade, ele fez uma defesa de algumas doutrinas cristãs, como, por exemplo, do Deus invisível, o Deus criador, e não um Deus feito à imagem de homens ou de animais. E ele começa a falar da ressurreição. Inclusive, quando ele começa a falar da ressurreição, vira um tumulto o lugar, porque eles não acreditavam, não tinham a mínima noção sobre a ressurreição. Mas ele passa a fazer a defesa da doutrina da ressurreição. Então, eu posso dizer, baseado nesse texto, naquela visita de Paulo lá em Atenas, ele praticou apologética, porque diante de um cenário contrário, de uma religiosidade, uma cosmovisão totalmente diferente da cristã, ele não apenas inicia uma mensagem sobre Jesus e algumas doutrinas cristãs, como também combate, como por exemplo, ele combateu a idolatria. Eu ouvi, pastor Fernando, ouvi ou li, não lembro, acho que eu li, que Paulo, nessa situação lá no livro de Atos, quando ele menciona esses deuses, ele já tinha estudado um pouco da história do lugar, porque parece que essas estátuas foram feitas por uma circunstância histórica lá. Parece que Paulo, ele estudou um pouco da história da Grécia, ou conhecia a história da Grécia, para poder fazer a sua apologia, né? Isso é importante, né? Paulo sabia, ele não era ignorante quanto ao costume e à religiosidade romana. Ele era um cidadão romano. E não apenas era um cidadão romano, ele tinha conhecimento dessas coisas. Tanto é que, nessas circunstâncias, ele cita filósofos gregos. Quanto à maneira, quando ele mesmo diz, né? Porque nele nós vivemos, existimos, nos movemos. Ele usa um escrito de lá, é como se ele tomasse posse de uma afirmativa que era deles, mas que cabia muito bem dentro da crença cristã. Então, ele tinha o conhecimento. Ele não é uma pessoa que não tinha o conhecimento e foi conversar com esses não cristãos. Ele tinha o conhecimento, ele tinha uma base daquilo que era a religiosidade e costume dos pagãos. Então, para fazer apologética, tem que ter um pouco de conhecimento da cosmovisão do povo, né? Nós temos que ter, porque nós não conseguimos conversar a respeito de algo que nós não temos conhecimento, é impossível. Eu quero saber então, o pastor Fernando, depois do intervalo, por que a gente não pode chamar isso que Paulo fez de evangelismo? Por que isso que ele fez foi apologética? Qual que é a diferença de apologética para evangelismo? Sim. O pastor Fernando vai responder, mas depois do intervalo. Vamos tomar uma água bem rapidinho e já voltamos com o nosso programa Mente Aberta. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, recebendo hoje o pastor Fernando Herculano. Estamos conversando sobre apologética e eu tenho uma dúvida, porque o pastor citou o livro de Atos, quando o apóstolo Paulo esteve em Atenas, na Grécia. Atenas. E o senhor falou que ali é um exemplo de apologética, de defesa da fé. Por que ali não foi evangelismo? Ou foi os dois? Às vezes pode ser. O evangelismo, normalmente, quando nós nos referimos a ele, é quando nós apresentamos o plano de salvação. Jesus como sendo Salvador, a condição da pessoa como pecadora e, obviamente, a necessidade dela de um Salvador. Basicamente, né, grosso modo, isso é o evangelismo. A apologética, ela às vezes pode ser o evangelismo, mas ela é pelo menos um pré-evangelismo. Por quê? Uma pessoa que... Se eu estou conversando com uma pessoa de outra religião, às vezes ela não está preparada para ouvir isso primeiro, Jesus como Salvador, porque ela tem
muitas coisas na sua mente que a impedem de conversar e de compreender esses princípios evangelísticos. Então, às vezes, ela precisa de um esclarecimento sobre a sua própria religião, sobre o seu próprio posicionamento em relação ao cristianismo ou à Bíblia. Então, às vezes, aqueles princípios que há na mente dela devem ser desfeitos primeiro. As fortalezas destruídas na mente, para que ela esteja livre para ouvir um princípio. Evangelizar, eu sei que Deus trabalha nisso, mas às vezes a pessoa precisa desse esclarecimento de determinadas coisas dentro da sua religião. Por exemplo, uma pessoa que ela vou voltar a Paulo, é politeísta. Ela não tem uma mente como teísta. Na nossa visão teísta, existe um Deus só, né? O cristão, o islâmico, o muçulmano, o judeu tem essa visão monoteísta. Existe só um Deus imanente, transcendente, um Deus pessoal, existe pecado. Mas a pessoa, às vezes, ela é de uma religião onde esses princípios não são reais. Pode é ser totalmente diferente. Por exemplo, budista. Exatamente. Seishonoye, uma religião que é comum aqui entre nós, mas ela é de origem oriental, né? Então, nós precisamos, talvez, de primeiro explicar para ela esses princípios, a distinção de uma e de outra coisa, para que ela possa... para que ela tenha condição de receber o Evangelho e ter uma mínima compreensão. Porque lembra, o plano de salvação, que é a evangelização que nós temos que apresentar, as pessoas precisam compreender. A salvação também é baseada nisso. Eu sei que a salvação é uma revelação pessoal de Deus às pessoas, mas há uma necessidade de uma compreensão do Evangelho. Então, às vezes, a gente nem pode ir direto para o Evangelho, mas existe alguma coisa, uma doutrina, um princípio, um conhecimento que prende a pessoa e a impede de compreender o próprio Evangelho. Então, pode ser evangelismo, mas nem sempre é. Mas no mínimo, será um pré-evangelismo. Prepara para o evangelismo. Se a gente tiver paciência, e a gente tem que ter paciência, né? A gente não vai colocar uma coisa na cabeça da pessoa. Nós temos que conversar e fazer todo o esforço para que ela compreenda. E a gente tem que seguir passo a passo para ver se realmente ela está preparada para receber a apresentação do Salvador, da salvação, do Evangelho. E o que alguém que vai trabalhar com apologética tem que saber de outras religiões? Apologética, portanto, ela não é uma conversa interna entre os cristãos. Não é. Damos o nome a essa conversa interna, esse debate interno de polêmica. Por exemplo... A doutrina da Trindade gerou uma grande polêmica lá nos primeiros séculos da Igreja, porque ela não estava muito bem definida na cabeça de muitas pessoas. Então, os cristãos, internamente, na Igreja, discutiram, até conseguir explicar e até propor uma fórmula para a Trindade. Então, isso não é apologética, isso é polêmica, debate entre cristãos. A apologética é um diálogo, uma conversa do cristão com o não cristão. Mas nós precisamos compreender muito bem, em primeiro lugar, obviamente, os princípios cristãos, as doutrinas cristãs. Mas nós precisamos compreender e estudar as doutrinas que são diferentes, a religião com quem nós propomos conversar. Por exemplo, vamos conversar com o espírita, eu tenho que conhecer os princípios espíritas, porque senão como que eu vou comparar o espiritismo com o cristianismo? Então eu preciso compreender. Então é claro que não é todo mundo, se bem que a Bíblia diz que nós devemos estar preparados para isso, para qualquer um que nos pede razão. Vamos supor, o espírita ele tem a crença, por exemplo, da reencarnação. Aí ele vem conversar comigo sobre a reencarnação. O nosso princípio não é a reencarnação, é a ressurreição. É diferente. Mas para eu responder para ele satisfatoriamente, eu tenho que saber quais são os princípios da reencarnação. Quais são as bases da reencarnação. Por que ele crê? Qual é a afirmativa deles? Então eu preciso conhecer, sim, sobre a reencarnação, para eu, de uma maneira mais satisfatória, poder explicar para ele os problemas, talvez alguma incongruência dentro da crença dele, e explicar sobre a ressurreição. Então, nós precisamos estudar sobre outras religiões. Mas, pelo que o senhor está colocando, me parece que a apologética não é uma tarefa, então, para um recém-convertido, né, pastor? Ah, não. Não é uma tarefa para o recém-convertido. Como também o recém-convertido, ele não pode exercer o pastorado, ele não pode ser um professor, ele não pode fazer isso. Às vezes, ele não está preparado nem para evangelizar.
o recém-convertido, né, na escolha pastoral, diz que ele não pode ser neófito, ele não pode ser novo na fé. Então, para outros trabalhos dentro da igreja também não pode, ele tem que primeiro crescer e aprender, porque o novo convertido ele traz muita coisa de lá. De onde que ele veio? Ele veio da religião X, então ele traz muitos conceitos, inclusive, Cássio, o nosso cristianismo hoje, muitas igrejas evangélicas, elas misturam muitos elementos distintos, cristãos com não cristãos, justamente por isso. Uma pessoa se converte, está numa igreja. Ele, muito rápido, ele é ordenado a algum ministério de liderança ou até um ministério pastoral. E aqueles elementos, ele traz, ele assimilou, ainda está nele, ele não trocou, ele não aprendeu como convém aprender, ele começa até a ensinar e misturar essas coisas. Então, o cristianismo, de certa forma, aqui no Brasil, ele tem sofrido muito isso. Por quê? O catolicismo, ele ainda é majoritário, mas o espiritismo também era muito comum. Comum, por causa da questão do Brasil, né? A mistura de europeu, de indígena, de africanos. Então, muitas religiões que se misturam, né? O sincretismo. Então, as pessoas precisam aprender bem o cristianismo para depois exercer alguma tarefa ligada ao ensino. E principalmente a apologética. Um novo jamais poderá praticar apologética. Tem que ser um cristão realmente maduro que tenha um conhecimento satisfatório. Agora, o senhor citou uma situação, né, de alguém que de maneira indevida se torna líder e começa a ensinar um princípio ou um valor contrário às escrituras. Isso. Se ele começa a ensinar dentro da igreja, aí já não é mais um trabalho para apologética, já é um trabalho para polêmica. Polêmica. É isso, né? Isso. Só que nós temos um grande problema. Por exemplo, eu só vou dar um exemplo disso que eu estou falando. Por exemplo, é normal hoje em algumas igrejas evangélicas usar, inclusive, nomes e práticas que eram primeiro do espiritismo. Por exemplo, a questão do sal grosso. Andar sobre o sal grosso. Sim. Isso é uma prática espírita de muito tempo. Não é uma prática cristã. A prática cristã nunca está ligada a coisas materiais. Quer dizer, atribuem ao sal que ele vai te ajudar em alguma coisa. Aí usa-se o termo encosto. Da onde que é esse nome? Se usa-se algumas nomenclaturas, se usa alguma nomenclatura de outras religiões, usa-se também as práticas. É bem provável que use, né? Então, coisas desse tipo. Mas é uma pessoa que estava habituada com isso. Chega para cá, não é bem discipulada e começa a disseminar aquelas outras coisas. Mas hoje na igreja, infelizmente, a nossa igreja cristã no Brasil, ela não está muito madura. Por quê? Às vezes, o pastor, o líder, ele tem uma autoridade maior do que a própria Bíblia. A Bíblia, ela deve ser autoritária no meio dos cristãos, mas às vezes o pastor, o líder, ele tem muito mais autoridade do que a Bíblia. O que ele falar, está falado. E ninguém se atreve em conversar. Na prática da polêmica e da apologética, nós temos que conversar. Eu sei que o grande problema é os próprios pastores aceitarem isso, serem questionados. Aí é uma questão de ego. Olha, nós não somos perfeitos, né? E às vezes nós também não sabemos tudo. Então nós temos que aceitar questionamentos. Mas lembra, o questionamento tem que ser sempre, mesmo na polêmica, respeitoso. Com mansidão e com respeito também. Isso é para fora da igreja, mas é dentro da igreja também. Então, os líderes têm que aceitar esse questionamento e têm que explicar as coisas que ele fala. E a explicação, segundo a Bíblia, o princípio lá da reforma, somente escrituras. Então, nós temos que aceitar uma argumentação baseada nas escrituras. Não no que eu acho, não no que eu aprendi. Há pessoas que dizem assim para mim, eu ouvi isso a vida inteira. Mas se você ouviu uma determinada coisa a vida inteira, não vai transformar. Só porque você ouviu a vida inteira, não quer dizer que aquilo seja verdade. Qual é o embasamento disso? Isso dentro da igreja. Não, eu aprendi a vida inteira, então eu não estou disposto a aprender novas coisas. Mas nós temos que estar dispostos a aprender. Se formos ensinados errados, nós temos que aprender as coisas das maneiras mais adequadas. E pensando nos cristãos, nas cristãs que estão nos colégios, nas universidades, elas são colocadas em situações de apologética nesses ambientes, pastor? Elas são colocadas em xeque, né? Assim, e às vezes dentro da própria sala de aula, não só fora, mas dentro da sala, às vezes pelos próprios professores. Inclusive isso foi mostrado no filme recentemente, né? Deus não está morto? Deus não está morto. Uhum. A postura do professor, uma postura ateísta, e de um rapaz cristão, não é isso?
Então exige-se, aquele filme mostra isso de uma maneira muito clara, né? O rapaz estudou, buscou o conhecimento para ter uma resposta satisfatória, mas ele sofreu um certo preconceito da parte do professor. Então, às vezes, por isso que muitos se calam no meio acadêmico e em outros meios também, até no seio familiar e tal, se calam porque não querem ser questionados, não querem ser julgados e assim por diante. Acredito que a gente tem que conversar sobre a fé, com muito respeito às pessoas, mas a gente tem que conversar, a gente não pode se esconder. Nós precisamos conversar e, afinal de contas, nós temos o direito de manifestar a nossa fé. É claro que o outro também tem. Por isso que nós temos que ser dado ao diálogo, à conversa, e não à imposição de qualquer maneira. Né? A gente tem que usar a força do nosso argumento, não o argumento da nossa força, seja verbal, seja física. Por exemplo, nós temos que também conhecer princípios ateístas. O Brasil não tem tantos, mas tem ateus, então nós temos que conhecer qual é a visão ateísta. Sim. Para a gente fazer uma apresentação da nossa crença para eles. É importante a gente conhecer essas coisas. Conversei aqui com o pastor Fernando Herculano sobre apologética. Tenho certeza que, assim como eu, você também aprendeu muito aqui agora. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo programa Mente Aberta. Um grande abraço e até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.